Sabe aquela linha que a gente vê num gráfico de negociação? Às vezes, ela conta uma história muito, mas muito mais interessante do que só o preço subindo e descendo. Uma história sobre onde o dinheiro de verdade mudou de mãos, sabe? Onde o mercado todo chegou num consenso e disse: ok, o valor justo é por aqui. Pois é, hoje a gente vai desvendar exatamente essa linha. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, vamos entender o que é o tal do VWAP. Depois, de onde ele veio. A origem dele é bem interessante. Aí a gente passa pelo cálculo, vê um exemplo na prática e, por fim, como usar essa ferramenta como uma verdadeira régua de valor. Bora desmistificar o preço médio ponderado por volume. Então vamos lá, direto ao ponto. Antes de pensar em qualquer fórmula ou cálculo complicado, a ideia central do VWAP é, na verdade, bem simples. Pensa nele como o ponto de equilíbrio do mercado num certo período, o centro de gravidade do preço. A palavra-chave aqui, o que muda tudo, é ponderado. Porque, assim, uma média de preço normal, ela trata todos os preços por igual. Já a VWAP, não. Ela dá muito mais peso, muito mais importância para os níveis de preço onde teve mais negócio, onde o volume foi gigante. Onde o dinheiro grosso passou, o impacto é maior. Simples assim. E essa frase aqui, ela resume tudo de um jeito perfeito. A VWAP te mostra onde o negócio de verdade aconteceu. É basicamente a representação matemática daquele preço justo, sabe? Aquele que foi aceito pela maior parte do volume financeiro que girou no dia. Mas tá, de onde saiu essa ferramenta tão poderosa? O VWAP não foi criado pensando no trader pequeno, na pessoa física. A história é outra. Ele nasceu de uma necessidade muito prática lá nas mesas de operações dos grandes investidores institucionais. Pensa o seguinte, um fundo de pensão gigante precisa comprar milhões e milhões em ações. Não dá para só apertar um botão e comprar tudo de uma vez. Se a ordem for executada de qualquer jeito, eles podem acabar pagando muito mais caro do que o planejado. É o que o mercado chama de slippage. Eles precisavam de uma régua, uma referência, para saber se as ordens gigantes deles estavam sendo bem executadas ou não. E a VWAP se tornou essa régua perfeita. Com o tempo, claro, todo mundo sacou o poder que ela tinha. Beleza. Agora que a gente já sabe o porquê, vamos entender a matemática por trás da mágica. E pode relaxar. Vamos ver isso passo a passo, de um jeito bem tranquilo, para mostrar como é que funciona na real. O cálculo rola em 3 etapas bem fáceis. Primeiro, a gente acha o que se chama de preço típico daquele momento. Depois, e aqui está o pulo do gato, a gente multiplica esse preço pelo volume que foi negociado. E por último, é só dividir esse totalzão ponderado pelo volume total acumulado. É esse segundo passo que dá todo o poder para o VWAP. Ele garante que os momentos de porradaria, de muito volume, tenham um peso muito maior na conta. Bom, não tem jeito melhor de fazer isso grudar na cabeça do que com um exemplo prático, né? Vamos botar uns números na mesa para não ficar nenhuma dúvida sobre como essa conta funciona. Olha só essa tabela. No primeiro intervalo, o preço foi 100 e o volume 500. Tranquilo. Mas olha o terceiro intervalo. O preço caiu um pouquinho para 98, só que o volume explodiu para 700. É por isso que esse último momento vai puxar muito mais a média final para perto dele. Ele tem mais peso, lembra? E tá aí o resultado, 99,46. Esse número não é só um número, ele é o preço médio, de verdade, onde o dinheiro trocou de mãos. É um valor com muito mais significado do que uma média de preços qualquer que a gente poderia calcular. Certo, já entendemos como se calcula. Mas a parte mais importante vem agora. Como que os profissionais usam isso para tomar decisões? No dia a dia, na hora do vamos ver. É aqui que a VWAP vira, de fato, uma régua de valor. É bem simples de interpretar. Se o preço do ativo está sendo negociado acima da linha da VWAP, o mercado considera que ele está caro naquele momento. Se está sendo negociado abaixo, ele está barato, está com desconto em relação ao preço justo do período. E a versatilidade da VWAP é incrível, porque todo mundo olha para ela. Desde o trader que opera no curto prazo, passando pelos grandes fundos que precisam medir suas execuções, até os robôs, os modelos quantitativos, todos usam essa mesma linha como uma referência central de valor, cada um para o seu próprio objetivo. E um ponto super importante, a gente fala muito da VWAP diária, que é a mais comum, mas essa lógica funciona para prazos bem maiores também. Existem fundos e grandes gestores que usam a VWAP semanal ou até a mensal para guiar decisões de investimento de mais longo prazo. A régua funciona do mesmo jeito. No fim das contas, essa citação aqui, ela define a mudança de mentalidade que o VWAP traz.
A gente para de olhar para o gráfico como um monte de linhas subindo e descendo sem muito sentido e começa a enxergar a estrutura por trás. A gente começa a ver a construção do valor acontecendo. E essa é a reflexão que fica. Quando olhamos um gráfico, o nosso foco está só no movimento, no sobe e desce do preço? Ou estamos tentando entender algo mais fundo, como o valor daquele ativo está sendo construído, negócio a negócio? O VWAP, sem dúvida, é uma das melhores ferramentas para nos dar essa segunda visão.